com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no processo. Um pouco do que eu estava tentando explicar, nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas se for povo, nós vamos ficar do lado da nação. Gente, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o treino estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Ô, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Eu estou tentando explicar. É isso mesmo. Vários republicanos todinho apoiassem a aprovação hoje, então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária é importante, não votam. Só vou pedir uma gentileza, o pessoal que está filmando aí, gente, não façam isso, não é nossa. Obrigado. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E antes de passar ao assunto que começa com este vídeo que você acabou de ver, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, que curta e compartilhe este vídeo, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E o vídeo de hoje se refere basicamente ao processo de encolhimento e de morte política de Bolsonaro que está em curso no país. No vídeo que você acaba de ver, Bolsonaro parece ter perdido uma grande força no PL. O partido de Bolsonaro, o próprio PL, deu 20% dos seus votos a favor da reforma tributária de Lula, e o Bolsonaro já havia pedido para que não houvesse voto nenhum do PL na reforma tributária, porque o Bolsonaro sabe, evidentemente, que a reforma tributária, o arcabouço fiscal, são fatores que vão acelerar o crescimento da economia. O bolsonarista do BC está com os dias contados, porque 2 diretores do Banco Central acabam de assumir e em breve ele pode realmente perder o cargo na presidência do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que está torpedeando, está sabotando a economia brasileira. Há uma representação do PT contra ele no Senado, ele pode sofrer até um julgamento político, e esses 2 diretores que o Lula acaba de colocar, de trocar na diretoria do Banco Central, vão ajudar a baixar os juros, trocando o presidente bolsonarista do BC. Mais do que isso, o partido da Igreja Universal, o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, deu praticamente todos os votos contra a vontade de Bolsonaro e a favor da reforma tributária. Foram 36 de 39 votos que tem o Republicanos na Câmara dos Deputados. E mais, o presidente do Republicanos diz que o Bolsonaro é de direita e está isolado no país, está isolado na política brasileira, e tudo isso se deve não só à perda de poder dele, mas ao fato de que o Bolsonaro está contaminando os aliados, e já tem gente que tem medo de ser presa por estar perto de alguém contra quem pesam tantas denúncias de crimes, inclusive prováveis condenações que vêm por aí. Já é voz corrente em Brasília, no Congresso Nacional,
que o próximo revés de Bolsonaro pode ser, existe uma grande chance de ser, um pedido de prisão preventiva por conta de que há suspeitas de que ele esteja tentando atrapalhar as investigações e, na verdade, são suspeitas que são mais do que fundadas, porque as ações do Bolsonaro para tentar se blindar contra esses processos criminais têm sido feitas à luz do dia. Então o próximo passo do Bolsonaro pode ser a cadeia mesmo, a situação dele se agrava a cada dia e o governo Lula, o próprio Lula, o PT, o governo Lula, todos já veem o Bolsonaro como um zumbi político, um morto-vivo político. Então vamos ver as matérias que eu selecionei aqui para você que evidenciam tudo isso que eu estou dizendo. Para que se tenha uma ideia do clima, basta ver essa reportagem do jornal Folha de São Paulo. Bolsonaro sofre primeira grande derrota na oposição a medir forças com Lira e Tarcísio. A Câmara aprovou a reforma tributária em primeiro turno por 382 votos. 20 deles vieram do partido do Bolsonaro, que, como você viu no vídeo que eu transmiti agora há pouco, que eu passei para você ver agora há pouco, está dividido, não é? E 20 podem não ser metade do partido, mas teve muita gente que só mudou o voto no PL para atender o Bolsonaro. Mas o fato de tantos deputados, 20, não quererem nem chegar perto do Bolsonaro nessa votação é extremamente significativo. Diz a matéria que a cachapante aprovação da reforma tributária na Câmara na noite desta quinta-feira representou a primeira grande derrota de Bolsonaro como líder da oposição em um cenário em que ele mediu forças contra Tarcísio de Freitas e Arthur Lira, os dois aliados mais importantes que Bolsonaro tinha na política. Acabam de mostrar, no mínimo, independência, mas o Tarcísio, você vê ele e o Bolsonaro debatendo sobre o assunto, um ao lado do outro, e o Bolsonaro profundamente contrariado, né? E ele está isolado e é de extrema direita, diz o presidente do Republicanos. Veja só, esse sujeito aqui, o Marcos Pereira, que é o partido dele, o Republicanos, é o partido de Tarcísio e é o partido da Igreja Universal, que também já quer aderir a Lula, porque assim como o Silvio Santos, ontem o Blog da Cidadania informou numa edição extraordinária no fim da tarde, que o Silvio Santos deu um jeitinho de falar com o Lula. Ele mandou a cúpula do SBT visitar o Lula no Palácio do Planalto e, no meio da reunião, liga o Silvio Santos para a filha dele e a filha dele passa o telefone para o Lula. O SBT já está querendo aderir e agora, daqui a pouco, será o Edir Macedo, a Record, que vai aderir também, porque a questão é o seguinte, é quem tem a tal caneta BIC de que o Bolsonaro falava. E o Lula está ganhando aprovação, pesquisa Atlas Intel ontem confirma o aumento da popularidade dele e do seu governo, não é? A economia está reagindo, a gente deve ter deflação neste mês de julho, imagina, em vez de inflação, em vez de os preços ficarem mais caros, vão ficar mais baratos. E aí o Lula, quando governa, dizem que ele faz milagre, mas não é milagre, não é? O fato é que o Lula simplesmente faz aquilo que precisa ser feito, não é? E o governador de São Paulo é atacado por Salles e outros bolsonaristas e elogiado por Janones por ficar ao lado de Lula. Os ataques ao Tarcísio podem, inclusive, afastá-lo da direita e aproximá-lo mais do centro, não é? O que seria muito ruim para o bolsonarismo e muito bom para o país e para, evidentemente, o governo Lula. E a reforma tributária teve 20 votos de deputados do PL e tem uma lista aqui de deputados desse partido. Carlos Rodrigues é da Igreja Universal. Enquanto isso, o governo Lula vê o eleitor do Bolsonaro passando
a aprovar o Lula. Inclusive porque teve muito eleitor do Bolsonaro que antigamente votava no Lula. Na última eleição, ele com dinheiro, com um monte de mentira, tal, atacando as igrejas evangélicas. E essa do Marcos Pereira e do Republicanos apoiando quase totalmente o Lula, nesse caso da reforma tributária, significa que a força do Bolsonaro entre os evangélicos pode se extinguir. E se o Bolsonaro perder os evangélicos, já era. E a prisão já acena para ele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.